a imagem do Cristo Redentor para ilustrar a nossa reportagem de hoje sobre vocações religiosas no Brasil, que é um assunto que tem mudado muito nos últimos anos. Está faltando gente para ser sacerdote católico a serviço de Cristo. E está sobrando gente para ser pastor protestante também a serviço de Cristo. E também para ser sacerdote de candomblé. Enfim, é aquela salada religiosa que é o Brasil hoje. Mas é uma salada, junto com isso, é um país laico. E essa é a grande graça. É, a república separada da igreja, mas essa é interessante do Brasil. No Senado brasileiro, no plenário, lá tem um crucifixo bem grande. Para não esquecer que a maioria é católica, mas também a maioria católica daqui a pouco já nem é mais maioria também. Nós somos um país de contraste, eu diria que bom. Mas esse lance da vocação religiosa é uma coisa interessante, né? O que leva a pessoa a seguir essa vida, assim, dedicar a vida à religião? João, eu fui à Bahia, onde o sincretismo religioso, vale tudo, a mistura de ritos e personalidades é a maior do mundo. Eu fui a Petrópolis, cidade que no interior do Rio, cidade imperial, que além de ser muito bonita, tem um grande número de seminários lá. E a cidade tem uma religiosidade muito forte. Vocês vão ter uma breve introdução a esse mundo da vocação religiosa na entrevista que eu e o Milton fizemos com o Edilson Pereira, que é um grande estudioso da religião. Esse aqui é o Milton, um coroa. E esse aqui é o João, é o cara. Agora, um assunto polêmico que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre o ensino religioso nas escolas públicas do Brasil. Como é que você vê isso? É um tema bastante polêmico, assim, e a maior parte, né, dos líderes religiosos com quem tive contato, com quem a gente tem contato aqui no ISER, de uma maneira geral é favorável ao ensino religioso. Só que o grande problema que se coloca é qual é que vai ser o conteúdo e qual é a função desse ensino público. Para não entrar numa disputa entre uma religião e outra, fala-se muito em valores. A questão é que é um conjunto de valores que são comuns a um determinado segmento religioso e não a outros. Tem um estudo clássico e super conhecido, que é o trabalho do Max Weber, de 1904, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele pega como é que uma ética religiosa, que não estava necessariamente voltada para a economia, nem nada do tipo, tem uma afinidade eletiva com o desenvolvimento capitalista. Então são coisas, determinadas orientações, determinados modos de agir podem ter efeitos sobre a sociedade. Isso interfere, no final das contas, com várias outras esferas da nossa vida, assim, como definição de direitos sexuais e reprodutivos, não é? Definição de conteúdos de informação que podem ou não podem ser vinculados. Caracteriza o religioso, ele não está presente dentro da igreja somente, ou de um templo, ou de um terreiro. Ele faz parte da vida social. E aí a definição do ensino religioso torna-se muito problemática, justamente porque ela está influenciando em domínios outros. Assim. Eu conheço gente que vai à igreja, frequenta sessões espíritas e vai também a um candomblé, uma umbanda com uma naturalidade como fosse tudo parte do seu universo necessário. Isso é também uma das características mais recentes assim, do nosso cenário religioso no país. Quer dizer assim, não, eu não acredito em nenhuma igreja, eu faço o que eu quero, eu componho um mosaico religioso, eu sou sem religião, mas eu tenho a minha religiosidade. A gente fez uma pesquisa com juventude na Baixada Fluminense que foi muito curioso, que eles diziam, com e sem religião. Não, eu não tenho religião porque se eu fosse escolher uma, ela não daria conta de reunir todas as minhas crenças. Agora, um tema que está crescendo é o aparecimento de grupos religiosos, especialmente pentecostais, neopentecostais, que prometem a riqueza em troca da fé. Mas você não acha que isso está perigosamente próximo do estelionato, que é um crime previsto no Código Penal? São dois pontos aí que eu acho importantes. Um é um pouco essa definição de Estado, de religião, de laicidade, que é um tema quente, porque não está resolvido. Isso. E porque a gente parte de alguns ideais de Estado, de laicidade, que quando a gente vai observando um pouco da história nacional, da história brasileira, elas não se dão exatamente dessa maneira. A gente tem políticos religiosos que são declaradamente religiosos e que se elegem exatamente por isso. Então não tem uma oposição. Você acha que os jovens hoje têm mais opção
na vocação religiosa deles do que os coroas tinham na época do Milton, por exemplo? Embora a gente tenha diferentes opções, eu acho que a forma ela pode ter muita semelhança, enfim, com o processo anterior. Porque a vocação ela é caracterizada primeiro por você ter, não é uma coisa que você escolhe, né? Ela é pensada como sendo um presente divino. E religião? Não entendo muito bem, não. É muito importante porque você tem que crer em alguma coisa. E o jovem que não tem Deus, que não acredita em nada, eu acho que ele fica muito mais submisso. É tantas desavenças no mundo, é tanto sofrimento que a pessoa tem que se agarrar em alguma coisa. A fé é uma questão de mente sadia. É você crer na